Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Paixão Analítico novamente. Eu sou Daniel Hammer-Roisman, psicólogo e psicanalista independente. O tema do vídeo de hoje é efeitos psicológicos do uso prolongado de máscaras. Bom, de alguma maneira é de um saber comum, né, que o uso de máscaras tem como objetivo a proteção das pessoas do coronavírus, né? E que de alguma maneira também é de senso comum que o ser humano ele se habitua, né, desde os primórdios da sua constituição psíquica a enxergar rostos humanos, a se identificar com rostos humanos, e daí nasce a capacidade de empatia, né, do ser humano, né, de reconhecimento, de empatia, o sorriso, as expressões, né? Portanto, o uso de máscaras do ponto de vista psíquico, né, ele de um lado, traz segurança, né, óbvio, por questões sanitárias, né, mas por outro, ele é danoso porque ele impõe uma fronteira, uma barreira, né, digamos assim, antirrelacional, né, anti-empática, portanto, antipática, né, às pessoas. E o que eu percebo é que há uma extensão hoje, em função da pandemia já, digamos, está numa situação de resíduo, né, principalmente no Brasil, aí em outros lugares, com as taxas de transmissão muito baixas, óbitos também num certo grupo muito específico de pessoas que ou são negacionistas, grupos anti-vacina ou pessoas com muitas comorbidades. Tanto é que o governo de São Paulo, né, e o governo nacional, né, de alguma maneira, tomaram medidas para liberar o uso de máscaras, liberada a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos e fechados, salvo, né, metrô, ônibus, né, e centros de saúde, né. Mas o que eu observo, né, que muitas pessoas ainda permanecem, né, usando as máscaras, né, tudo bem, elas têm esse direito, né, mas digamos que eu percebo através de relatos clínicos, né, dos meus pacientes e na rua também, eu percebo que pode haver um certo exagero, né, no uso prolongado de máscaras. E de alguma forma eu percebo que há um adoecimento, eu sinto isso também, vou contar duas passagens, que há um certo adoecimento, né, psíquico das pessoas quando elas usam a máscara sem ter a necessidade de usar, né? E isso provoca um adoecimento psíquico nelas e nos outros, né? Porque você quer ver o rosto da pessoa e de alguma maneira aquilo carrega, aquilo coloca uma fronteira, uma barreira entre você e o outro, entre o outro e você, né? Então, eu mesmo agora de manhã fui comprar travesseiro numa loja e tinha um homem, né, enfim, comprando alguma coisa. Ele tava com N95, né, tava com óculos especial, né, daqueles que fecha dos lados, né, e eu espirrei no outro canto da loja, né, e paulatinamente eu fui me aproximando não dele, mas da área em que ele estava, né, aos poucos, assim, e quando ele viu que eu estava me aproximando, ele deu 3 passos para trás, né? E aí aquilo, né, me provocou uma sensação, assim, de estranhamento, né, de horror, né, ao mesmo tempo. E eu o interpelei, né, acerca disso. Ele disse que não era nada pessoal, né, mas que ele já tinha pegado, enfim. E eu disse para ele que, enfim, independentemente da condição sanitária, né, ou das restrições que ele teria que ter, a atitude dele era sim uma atitude antissocial e que ela era agressiva, tendo em vista que ele estava paramentado, né, mais do que o necessário dentro do diagnóstico das autoridades sanitárias, né, para um momento como está a pandemia agora, né. Numa outra circunstância, eu entrei num elevador
E depois, logo em seguida, entrou um casal, né? Na faixa de uns 60 e poucos anos. Não estavam com máscara, eu também não estava. E os dois se olharam e viraram as costas para mim, numa posição no sentido de olhar para a parede. Assim, eles, não é que, digamos, a configuração natural do elevador, né, enfim, ou espontânea do elevador fosse aquela. Não, eles estavam virados e os dois voltaram as costas para mim e ficaram olhando para o nada com a cara quase colada na parede do elevador. Não tinha nem espelho, não tinha nada escrito. Então, digamos que foi uma espécie de montagem, né, de estratégia, né, para não evitar uma eventual infecção, né? Mas eu fico pensando que estratégia que é essa, sendo que eles estavam sem máscara e quiseram entrar no elevador comigo, né? Então, enfim, são situações que me provocaram um mal-estar, né? Um mal-estar civilizatório, um mal-estar humano, né? Uma antipatia ao convívio, né? Então, isso de alguma maneira é, de uma certa forma, um senso comum, mas eu estou fazendo questão de gravar esse vídeo porque, enfim, tem pessoas que estão adoecidas, que entraram numa espécie de paranoia com o vírus, né? Que de fato podem alegar que estão zelando pela sua saúde, pela saúde de terceiros, porém é possível que elas estejam também usando a suposta ameaça do vírus como uma forma de lidar com a incerteza, de entrar em relação com as pessoas. E aqui eu evoco também uma situação clínica de uma paciente minha, uma jovem que tem questões com autoestima, que estava propositadamente usando máscaras na academia, sendo que já ninguém mais usava máscara na academia dela, porque ela se achava feia e ela tinha medo que um jovem que ela gostava lá da academia pudesse ver o rosto dela e, enfim, se afastar. Então ela usava a máscara sob o pretexto de vamos evitar a contaminação, não quero pegar o vírus, né? Sendo que ela já tinha sido vacinada, não tinha comorbidades nem nada, né? Então ela usava isso como uma desculpa para ela esconder o próprio rosto, né? Então é importante a gente começar a pensar no porquê a gente precisa usar máscara, por que o outro está usando, em que situações está usando, e muitas vezes a forma da gente se esconder, a melhor forma da gente se esconder das relações, do contato, do convívio, né? É através de uma suposta realidade, né, objetiva, como a questão da pandemia e do vírus, né, que já está, pelo menos no Brasil, num outro momento, né? Então, esse uso está liberado e a questão é por que alguém, de repente, numa situação extrema, precisa usar uma N95 com face shield, por exemplo, na praia, né, onde tem uma corrente de ar, né, enfim, sendo que ela está vacinada e não tem uma comorbidade que a ameace. Então, são coisas para a gente pensar. Eu acho que essa pandemia traumatizou a todos nós de diferentes modos, né? Tem pessoas que estão numa espécie de paranoia residual, que tem uma base de realidade, né? Mas não paranoia que eu digo aqui de uma forma mais menos teórica, né? Não no sentido de uma psicose, claro, mas no sentido de uma persecutoriedade mesmo, né? Que até certo ponto é importante a gente ter, né? Para o medo tem uma função, né? Da gente se resguardar de perigos, mas que muitas vezes isso pode estar a serviço de um adoecimento neurótico mais profundo, antissocial, que tem a ver com uma desvalorização de si ou uma dificuldade da pessoa lidar com riscos, né? É importante a gente pensar que a vida sempre traz riscos, né? E que não é possível viver uma vida com risco zero também. Então, é importante a gente balizar que tipo de risco a gente quer correr para que nós não fiquemos reféns do vírus, né? Então, aí que eu digo a diferença entre
viver a vida com o vírus e viver a vida pelo vírus. Se alguém vive pelo vírus, essa pessoa está escrava, ela está refém. Se ela vive com o vírus, é algo a administrar na vida. A vida dela é maior do que o vírus. E me parece que existem pessoas que agora, né, estão se revelando através de certas condutas a viver, continuar vivendo pelo vírus, né? Acho que mesmo na pandemia, no auge, era possível adotar essa posição do viver com e não pelo vírus, embora não são todos que conseguiram fazer isso por medo, por dificuldades e tal. Mas agora, novamente, eu creio que é fundamental que a gente repense no prolongamento, muitas vezes desnecessário, né, do uso de máscaras. É claro, vocês podem dizer, mas para essas pessoas é necessário. Sim, para elas é, mas que elas possam interrogar o real motivo disso e, de repente, tratar em análise, procurar uma análise, caso elas percebam que estão adoecidas por conta desses excessos, porque tem consequências. Esse uso de máscara prolongado, você se afastar das pessoas, tem consequências sociais, né? E precisa ver se o ônus disso não está sendo maior do que o bônus. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.